links. Olá, pessoal do YouTube, tudo bem? Organizando aqui. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Agora eu vou começar no Instagram também. Aqui. Acho que agora vai. Acho que agora melhorou, né? Então vamos lá. Boa noite. Boa noite, pessoal. Como estão vocês? Boa noite a todos. Estamos organizando aqui a live. Estou transmitindo também do YouTube. Olá, tudo bem? Queria colocar perguntas e respostas. Você não é moderador. Tá, enfim. Hoje a live vai ser sobre renda fixa versus renda variável. E eu vou responder perguntas, certo? Vai ser perguntas e respostas. Deixa eu ver aqui. Sobre renda variável. Pois então, como é que vocês estão nessa noite? Eu espero que todos estejam bem. Então, a gente está começando aqui mais uma live do servidor público investidor, a live que tira o servidor público do vermelho e o entrega na liberdade financeira com renda passiva. Então, nós aqui não apenas tiramos o servidor do vermelho, como nós ensinamos a alcançar a liberdade financeira e também ensinamos a montar uma carteira de investimentos que tenha renda passiva. Então, essa é mais uma live do nosso programa. Eu sou Angélica, sou servidora pública há 20 anos já e especialista em finanças e investimentos. Então, pessoal que está ao vivo já curte aqui. Pessoal que vai assistir no gravado também curte, compartilha, comenta. É um conteúdo de graça, conteúdo de qualidade que nós estamos aqui fornecendo todas as semanas, sempre em busca de melhorar cada vez mais a consciência financeira e a educação financeira para os nossos colegas servidores públicos. E é para isso que nós estamos aqui semanalmente. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês sempre. E essa é a minha trajetória, é a minha missão aqui com vocês. E hoje a live ela vai tratar do tema renda fixa versus renda variável. O versus, eu não sei se ele encaixa muito bem, porque não é uma disputa entre quem vence quem. Não é uma disputa para saber quem está certo e quem está errado. Na verdade, aqui a gente vai dizer o seguinte: um complementa o outro, ou um entra numa estratégia de segurança e o outro entra numa estratégia de arrojado. Então, o versus, renda fixa versus renda variável, talvez ele não se encaixe muito bem, porque não há uma disputa. Existe dois grandes segmentos do mercado financeiro e eles são extremamente importantes e é muito importante mesmo que você conheça pelo menos um pouco, tenha alguma noção sobre o que ele significa.
Então, eu vou responder hoje algumas perguntas que vieram para mim pelo meu Stories, da caixinha que eu abri hoje. Então, eu vou responder algumas perguntas e vou também dar uma pinceladinha sobre o que é cada um dos dois, certo? Então, vamos lá. A primeira pergunta que me fizeram é se toda renda variável ela está na bolsa. Eu creio ter entendido que a pessoa me perguntou o seguinte: se tudo que é negociado na bolsa é renda variável, e se tem alguma renda variável que não é negociada na bolsa? Bom, tem. Nem tudo é negociado na bolsa, mas tudo que é negociado na bolsa, nós temos ali a questão dos fundos imobiliários, nós temos ações, ETFs, aí você pode dizer assim, não, renda fixa não tem nada a ver com bolsa, porque as pessoas associam bolsa de valores com risco. Mas não é bem assim, minha gente. A Bolsa de Valores, ela também se refere, ela é, no caso, a B3. E a B3 é a única bolsa que nós temos no Brasil. Poderíamos dizer que ela é um monopólio? Poderíamos. Isso, para quem está com a B3 na carteira de investimentos, é favorável. Por diferente do que nos Estados Unidos, que temos várias bolsas nos Estados Unidos, então acaba que uma vai, né, naquela competição, naquela questão da concorrência. No Brasil, nós não temos. Portanto, temos só a B3, e na B3 estão todos os ativos. Ela é responsável por intermediar as negociações. Mas nem toda a renda variável está na bolsa. Nós temos, por exemplo, os fundos imobiliários CETIPados. O que isso quer dizer? Significa que ele não está sendo negociado na bolsa em si, porque a B3 é Bolsa Balcão Brasil. Brasil, Bolsa, Balcão, enfim. São os 3 Bs. Então, quer dizer o quê? Antigamente era BMF Bovespa, enfim, o pessoal foi fazendo uma gestão ali das siglas, a coisa ficou maravilhosa. E aí que tá, Brasil, Bolsa é o que a gente conhece mais, e balcão é uma negociação, digamos assim, interna. Não é o que a gente está acostumado a conhecer. Então, internamente, tem assim o pessoal que faz negociação por telefone, tem o pessoal, né, que vai lá e envia um fax, ou vai lá, senta lá e negocia. Não, tô brincando, gente, não é bem assim. Mas, enfim, tem a negociação que é feita internamente, digamos assim via balcão, que é uma modalidade que acontece aí diariamente. E os fundos imobiliários CETIPados, eles estão nessa negociação de balcão, não estão na bolsa. Tanto é que os nossos clientes, para acessarem esses fundos CETIPados, que são excelentes, eles têm que entrar em contato com o nosso escritório e aí via mesa de renda variável, via os nossos analistas, eles fazem a contratação, a compra desses fundos imobiliários CETIPados. Então, respondendo essa pergunta, se toda a renda variável está na bolsa, não está. Temos essa questão aí dos CETIPados. Fundos recebíveis, é renda fixa ou é renda variável? O que vocês acham? Primeiramente, o que é um fundo recebível? O que é um recebível? Vamos lá, vamos mastigar aí. O recebível é um direito que você tem de receber algo. Recebível é exatamente isso que você está ouvindo. Você tem o direito de receber alguma coisa. Para você ter direito de receber alguma coisa, é sinal de que você emprestou. Então, lembra das letras de crédito imobiliária? Lembra dos CRIs, CRIs, LCIs, LCAs? Então, são recebíveis. O que acontece? São fundos imobiliários que dentro do pacote que é feito esse fundo, né, a gestão desse fundo ali, os gestores, eles colocam recebíveis nesse fundo imobiliário. Eles são chamados fundos imobiliários de papel, porque não tem um imóvel físico, tem recebível. Então, é um fundo que contrata vários recebíveis. E sim, ele é renda variável. Então, os gestores vão colocando ali uma LCI, alguns CRIs, e aí eles vão vencendo, eles vão recebendo ali os juros, vão recebendo eventualmente algum cupom trimestral, vamos supor que seja um CRI, por exemplo, para trimestral, então aquele fundo vai recebendo, e assim ele vai tirando proveito dos cenários, porque afinal de contas, os CRIs, as LCIs, elas são vinculadas ao IPCA, são vinculadas a algum indexador.
Então, eles vão utilizando esses papéis da renda fixa num bloco para vender na bolsa como renda variável. É bom? Sim, é muito bom ter recebíveis, ter fundos imobiliários de recebíveis, principalmente com essas oscilações da inflação. Então, quando a gente está ali com medo de investir em imóvel físico, que a gente não sabe para onde vai, né? Porque não tem vacância, não tem home office, ninguém sabia o que ia acontecer. Então, as pessoas começaram a colocar em fundos imobiliários de recebíveis, porque estava aproveitando a onda da inflação. Porque, afinal de contas, o reajuste é feito pela inflação. Eu vou colocar... Tem umas perguntas aqui que estão meio fora de ordem, eu não organizei, mas perguntou aqui qual é o mais seguro. Então, eu vou falar sobre a renda fixa em si e a diferença em relação à renda variável. Pessoal, a renda fixa... Qual que é a diferença principal em relação à renda variável? A renda fixa, você se torna um credor. Você está emprestando dinheiro. Na renda variável, você está se tornando sócio. Você está se tornando parte do negócio. Então, a diferença crucial é o teu papel, você, como ator desse tipo de relação financeira com o mercado. Então, a renda fixa, você está emprestando seu dinheiro, e neste momento em que você empresta, você está negociando com a instituição financeira o prazo que você vai deixar, a liquidez, se vai ser travado ou não, o indexador que você vai usar, se você vai indexar a inflação, IPCA, se vai indexar a Selic, se vai ser pré-fixado. Enfim, você faz toda a negociação sabendo exatamente o que vai acontecer lá na frente. Não importa se são alguns meses, se são anos, se são mais de 5 anos, 2040, como por exemplo os títulos públicos, 2060, que é o Renda Mais, 2080, que é o Renda Mais do Tesouro Direto. Então, não importa, você negociou previamente, e a não ser que aconteça alguma coisa de errado, pode acontecer, já vamos falar sobre isso, a não ser que aconteça alguma coisa de errado, você vai receber o teu dinheiro reajustado, porque você se torna credor dessas instituições financeiras às quais você emprestou o seu dinheiro. E a renda variável? A renda variável, você se tornou sócio do negócio. Você praticamente está emprestando o seu nome para aquela negociação. Então, se a empresa vai bem, se o fundo imobiliário vai bem, você vai bem também. Se acontece alguma coisa com aquela empresa e ela teve uma baita de uma queda, você também vai sofrer com essa oscilação. Ah, mas então não vale a pena. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sou só um sócio minoritário, não tenho poder de voto, nada. Pode até ser, só que você está exposto. Na pergunta aqui, quem é que rende mais? A resposta é bem óbvia. Se você está se expondo mais, quem é que vai ganhar mais com isso? Quem se expõe mais? Quem arrisca mais, ganha mais. Quem deixa por muito mais tempo, ganha mais. Então, você é remunerado pelo tamanho da sua coragem, certo, gente? Então, quando você empresta seu dinheiro na renda fixa e você vai tirar só em 2060, um título do Tesouro Direto, por exemplo, você vai ser remunerado por isso. Então, o Tesouro está assumindo que ele vai te pagar lá em 2060 o que ele te prometeu agora. Ele te prometeu agora, por exemplo, um IPCA mais 6. Lá em 2060, ele vai continuar te pagando IPCA mais 6. Não importa o que aconteça no mundo, ele vai te pagar IPCA mais 6. Consegue entender a trava? Então, você vai estar sempre protegido da inflação se você optar por uma renda fixa que paga IPCA mais alguma coisa. Porque ele vai te pagar o IPCA, que é a inflação do momento, que pode estar 4, pode estar 5, pode estar 10, como foi no passado. Então, você está recebendo aquele IPCA mais uma taxa. Portanto, você protegeu e ganhou.
Se a inflação chegar a 10%, como foi no passado, lá em, sei lá, 2050, então vai ser 10% mais os 6% que você contratou. Então, já vai estar recebendo 16%, como foi muita gente aí que estava com títulos de IPCA antes da pandemia, pagando ali IPCA mais 3, 4. Acontece que o IPCA foi para 10%, 9, 10% do ano retrasado para cá. Então, as pessoas se deram muito bem. Acontece que agora a gente está vendo aí uma desaceleração em relação à curva de juros, portanto, a inflação agora vai dar uma estabilizada, digamos assim. Mas, enfim, gente, renda fixa, basicamente, é a trava que você vai fazer, e a renda variável é aquela em que você se coloca à disposição no mercado. Você diz assim, ó, mercado, quero ser teu sócio. Me remunere porque eu tô corajoso, vou deixar meu dinheiro aqui, mas me remunere, não quero nem saber. Ele vai, mas se der errado, você entra junto. A outra pergunta que fizeram que entra aqui nisso que eu estou falando: tesouro direto, é renda fixa? Sim. Como é que você faz para saber se é uma renda fixa ou não é? Alguém te apresenta alguma coisa, vem um maluco ali do nada e fala: Ó, fulano, olha só isso aqui que eu tenho para te oferecer, esse investimento maravilhoso aqui que vai te pagar, com certeza vai te pagar isso, isso e isso. Aí tu fala: opa, com certeza ele falou. Isso quer dizer que é renda fixa. Se ele falou com certeza, a Angélica falou que renda fixa eu sei exatamente quanto que eu vou receber lá no final. E aí, gente? É isso mesmo? Você vê algum maluco que te promete que você vai receber. Não, mas a Angélica falou que eu vou receber. Uhum. Vai nessa. Renda fixa também tem risco, gente. Não existe nada neste mundo que não tenha risco, tá bom? Então, não é apenas a questão da rentabilidade, que é um pressuposto para renda fixa. Tem também a questão do prazo. Então, se alguém vem te oferecer uma coisa muito maluca, com promessa de rentabilidade, e diz assim que vai ficar rendendo, aí você pergunta assim, mas quando é que vence? Não vence, vai ser para sempre. Pronto, você já sabe que está caindo numa cilada. Então, pressuposto para você se identificar se é uma renda fixa ou não é, tem que ter um prazo definido. Você tem que saber quanto tempo você vai deixar o seu dinheiro ali, qual é a taxa que vai ser paga, se é líquido ou não é, enfim, é isso que a gente está conversando aqui. Então, tesouro direto é renda fixa, porque ele tem um prazo certo, ele está indexado em alguma taxa, você já sabe o que vai acontecer. E tesouro é a renda fixa, o título de renda fixa mais seguro que tem. Não tem esse negócio de poupança. Poupança é renda fixa também. A poupança, ela mesma, os bancos são tão cretinos que eles mesmos colocam a poupança dentro do tesouro. Percebe que essas coisas que a gente tem que aprender, tá? A gente tem que aprender assim esses detalhes para você não ficar aí entregando dinheiro para banco, tá? Porque a gente sabe que poupança é um maior problema nacional financeiro. Eu estou falando isso aqui há meses. Não é uma questão de escolha. Poupança é renda fixa, mas ela é um problema nacional. Agora eu vou abrir um parênteses, eu vou falar sobre poupança, porque ninguém perguntou da poupança, mas eu vou responder. Poupança é renda fixa e ela é um problema por quê? Você perde dinheiro de todos os lados quando você coloca um banco no meio da conversa. Você deixou de pagar uma parcela do cartão de crédito, pagou o mínimo, pá, você cai no rotativo 14% ao mês, que você vai pagar no mês seguinte. Você deixou uma parcela do financiamento sem pagar, vai lá, pá, 10% de multa, juros, enfim. Então, você entrega dinheiro para o banco o tempo inteiro. Vai passar ali na maquininha, tu vai pagar, porque o lojista vai embutir na compra a taxa da maquininha. Não pense que é o Pix que vocês não estão pagando alguma coisa. Não pense que 10 vezes sem juros é sem juros, tá? Não existe almoço de graça. Já sabendo desse pressuposto que não existe almoço de graça para banco, que tem uma coisa que mais enriquece nessa vida é banco, o que vocês acham que é para um banco R$1 trilhão, que é o tamanho da nossa poupança, minha gente?
Para o banco é uma beleza, para o brasileiro é um problema. Por quê? Ele perde dinheiro de todas as formas para o banco. Então, ele tá deixando para o banco mais um pouco. Está deixando de receber uma rentabilidade melhor, por exemplo, um tesouro direto, que é algo simples de fazer. É abrir a conta, ter uma conta, por exemplo, no Banco Inter, no C6, é fazer lá um cadastro no Tesouro, colocar teu nome, teu CPF, dar ok, clicar, comprar R$30, pronto, você já está investindo no Tesouro Direto. Então, você está deixando para o banco tudo que você tem. Praticamente, você está dormindo com o banco. E o que eu quero neste momento é dizer para você, saia dessa armadilha. Eu quero uma relação tua com o teu dinheiro sem intermediário, sem banco. A ideia é que você e o dinheiro tenham uma relação coesa e direta. Tire o banco de cena. Você não precisa falar com o teu gerente de banco para ele te oferecer um tesouro direto. Domine o seu dinheiro, tome as rédeas dele. Pelo menos o tesouro direto você tem que saber o que eu estou falando agora, e você tem que saber como compra um título do tesouro direto que custa R$30. Não deixe o dinheiro para banco, não terceirize a gestão do seu dinheiro. Se você quer ser uma pessoa próspera, ter uma renda passiva, você tem que estar capitalizado. Esse é o lema. E ter banco no meio da conversa não vai te favorecer em nada, tá bom? Tesouro direto à renda fixa, o mínimo são R$30 que você precisa ter. Então, você não precisa ter $1 milhão para investir, você precisa ter R$30 para investir. Pergunta que me fizeram: renda fixa tem risco? Tem, sim, senhor. São vários os tipos de risco. Vários. Olha assim, ó, como eu tô com medo deles. Ah, Angélica, você trabalha com isso, você investe há muitos anos. Tá, mas e daí? Um dia eu também comecei. E quando eu comecei, eu também estava com medo. Meu primeiro investimento de renda fixa foi um CDB. Oi, Janine, eu respondi as tuas perguntas aqui, vice? Depois você vai ter que assistir a live do comecinho, dos fundos recebíveis e da renda variável na Bolsa, viu? Sim, renda fixa tem risco, sim. Um dos principais riscos na renda fixa, já lembrando que eu falei de que renda fixa é quando você empresta seu dinheiro para alguma instituição financeira. Portanto, qual é o risco quando você empresta algo? Que a pessoa não te devolva? Calote, certo? Então, o maior risco que existe na renda fixa é risco de crédito. É você emprestar dinheiro para o CDB, Banco BMG, e aí você empresta para 5 anos, daqui 5 anos o BMG quebra, e aí você fica sem dinheiro. Mentira. Se você tiver até R$250 mil investido neste banco, você vai receber ele de volta por conta do FGC, mas isso aí são outros 500. Mas sim, gente, renda fixa tem risco sim. Renda fixa sofre de oscilação de juros diários, ou vocês acham que a taxa de juros ela é a mesma todo dia? Óbvio que não. O Brasil ele está aí inserido no mundo. Ele oscila conforme a tensão política. Se existe tensão política, a taxa de juros vai oscilar. O Brasil é super estável, né? O Brasil é um primor, assim, é uma brisa suave, não tem tensão nenhuma. O Brasil não estava com taxa de juros a quase 13% no ano retrasado, né, gente? Então tá. Sim, oscila todo dia. Então, se você está com um investimento ali vinculado, por exemplo, à inflação, ele vai ficar oscilando. Com tensão política, com cenário macro, com os dados. Amanhã teve a super quarta-feira, teve o Banco Central falando da nossa taxa de juros, e a gente aqui é ansioso e eufórico por causa da taxa de juros dos Estados Unidos. Tamanho é a influência que isso tudo tem, que a gente estava aqui, nós, no mercado financeiro, ansiosos, porque a gente ia traçar milhões de cenários conforme a taxa de juros fosse colocada lá nos Estados Unidos. Mas a gente já sabia disso há muito tempo, tá?
A gente, quando faz uma análise, a gente já tem o taxa de juros futuro. Então, o mercado financeiro ele trabalha com vários anos lá na frente. A gente já tem uma estimativa de juros 2024, 25, 26. A gente trabalha com essas estimativas hoje. Por quê? Porque o dinheiro lá na frente tem um valor, o dinheiro aqui tem outro. O dinheiro lá na frente ele vai sofrer de uma rentabilidade, mas o dinheiro que volta para cá, ele faz o quê? Ele sofre um desconto. Então, tudo nessa vida é rentabilizar e descontar, rentabilizar e descontar. Então, o mercado financeiro ele trabalha assim. Então, dizer que a renda fixa ela não oscila é uma grande mentira, porque ela oscila o tempo inteiro. Sim, a questão da FGC, Janine. Inclusive, ontem, não hoje, né? Porque hoje é segunda-feira, mas a gente teve um caso de uma cliente que ela teve que acionar o FGC, porque o banco que ela investiu, não apenas ela, óbvio, né? Mas foi um caso que chegou aqui com a gente, que ela investiu no banco BRK e o banco BRK faliu, justamente no momento em que ela ia resgatar. Ela perdeu dinheiro? Não. Outra pergunta que me fizeram. Como eu perco dinheiro na renda fixa? Não estando coberto com FGC e aplicando em ativos que têm uma avaliação de risco muito ruim. Aqueles códigos chamados rating, que são uma escala de -D até AAA. Então, tem agências no mundo que fazem uma análise de risco de cada instituição que coloca aí para os títulos aí no mercado para venda. Então, se você não analisar o rating e não tiver coberto com um FGC, você tem um risco grande de ter o seu dinheiro perdido. Pode acontecer? Pode. Vai acontecer? Não sabemos. Então, quanto mais risco você tiver exposto, maior é o seu ganho. Se chegar até o fim, você vai receber. Já que eu tenho medo, então esteja coberto com FGC, que foi o caso aqui da Janine, que usou o FGC e deu certo, sim. O que acontece? Já vou te responder, Janine. O FGC ele cobre R$250 mil por CPF, por instituição, até no máximo 1 milhão. Então, se você tem, por exemplo, 4 CDBs, cada um deles com 250 mil, se os 4 quebrarem, não creio. Tivemos uma queda aí, que essa internet está maravilhosa. Voltando aqui, então, se os 4 quebrarem, os 250 mil reais que estavam em cada um deles, você vai estar segurado, porque são 4 instituições e no máximo 1 milhão. Então, você está segurado. Agora, se for um CDB e você colocou 1 milhão neste CDB, o pessoal está voltando aí, desculpa, a gente caiu tudo aqui. Se você colocou 1 milhão em um CDB, você vai estar segurado apenas até 250 mil reais, porque é por instituição. Então, quando vocês estão num banco grande, que vocês resolvem colocar tudo naquele bancão lá, lembre-se que os produtos do bancão são apenas produtos do bancão, tá bom, gente? A pergunta que a Janine me fez, se o rating é confiável. É para ser, né, gente? Porque, assim, são agências independentes que avaliam os títulos. Então, o que elas fazem? Elas têm lá, por exemplo, a Anima Holding, né, que é uma empresa. A Anima, ela é uma holding educacional, mas ela tem umas coisas assim que ela se envolve em imóveis. Então, ela, por ser uma empresa de educação, ela tem muitos imóveis, que ela tem uma holding com esses imóveis. Aqui em Floripa temos vários imóveis da Anima, que é uma faculdade. Então, assim, espalhados pelo Brasil. Aí o que acontece? Essa agência, ela vai ali e avalia se aquele título que a Anima colocou no mercado, aquele CRI que ela colocou no mercado, ele é confiável. Ele vai ter que analisar aí alguns elementos da Anima
só para dizer assim, ó, pode colocar, porque ela é uma empresa que vai te devolver o dinheiro e vários outros critérios. Tá certo, gente? Então, sim, confiem, pelo menos no duplo A, no triplo A, é o mínimo que você, como conservador. Agora, se você... não tem problema. Vou colocar, não vou ficar diversificando, vou colocar R$1.000 em cada. Aproveita. O máximo que vai acontecer é você ter aí uma perda de algum, né, algum deles, mas no geral não se vê todo dia quebrando. Isso não acontece, gente, pelo amor de Deus. Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui. Qual é mais seguro? Evidentemente que renda fixa é mais seguro, que a renda fixa você tem noção do que vai acontecer lá na frente. Renda variável você não tem a menor ideia do que vai acontecer. Você tem uma leve suspeita, certo? Peraí, deixa eu ver aqui mais. Me perguntaram qual que é melhor, renda fixa ou renda variável. Por isso que eu falei que não existe renda fixa versus renda variável. Se eu sou um investidor conservador, eu vou precisar obrigatoriamente colocar 70%, 80% em renda fixa, gostando ou não. Eu não gosto, quero receber dividendos. Não interessa, você tem que ter. Se você é um cara agressivo e colocar 100% em renda variável, você vai ter um problema. Então, não existe melhor, existe uma estratégia adequada ao seu perfil. O que é um dividendo? O dividendo ele entra na renda variável, mas ele também pode ser, digamos assim, interpretado como renda fixa também. Por quê? Que você pode receber dividendos de ações, pode receber dividendos de fundos imobiliários, como você também pode receber juros sobre capital de ações de empresas, é um tipo de recebimento. Como você também pode receber juros da renda fixa, juros do Tesouro, juros de um CRI, juros de uma debênture da Petrobras, por exemplo. Então, são recebimentos que você tem. É a famosa renda passiva, que é a carteira que eu organizo com os meus alunos. A gente faz uma análise de todos eles, renda fixa, renda variável, e aí a gente define no final quais são os ativos que vão entrar, e eles todos, de alguma maneira, eles têm que pagar alguma coisa. Então, o dividendo, no caso, o dividendo em si, falando não de juros sobre capital ou de juros de renda fixa, mas o dividendo, ele vem como uma forma de remuneração. Então, se você é sócio de uma empresa, aquela empresa teve lucro, ela reporta e ela é obrigada, de acordo com a questão assim de estatuto, de regramento, ela é obrigada a colocar 25% desse lucro na mão do investidor. No mínimo, se ela teve lucro, no mínimo desse lucro ela tem que colocar como dividendo no seu bolso. Ela pode colocar mais, ela pode colocar o quanto ela quiser. Então, quanto mais consolidado for o mercado, quanto maior for a capacidade que esse mercado tem de expansão, ou quanto menor for a concorrência desse mercado. Vamos pegar aí uma empresa de energia elétrica, vamos pegar uma empresa de saneamento. No Paraná temos uma que é de capital aberto, paga muito bem. Então, quanto mais consolidado, quanto um segmento mais estável, mais dividendos você recebe, porque a empresa não tem muito para onde crescer, e ela, evidentemente, vai estar recebendo alguma coisa, ela vai estar lucrando. Então, nesses casos aí, que são as empresas que mais pagam dividendos. Tá certo? Mas não esqueçam também, nós temos os juros sobre capital também nas empresas, nós temos os juros de renda fixa que também entram numa estratégia de renda passiva mensal. Tem várias outras perguntas aqui. Para renda variável. Não, gente, bolsa de valores você não opera apenas renda variável, como eu comentei aqui no início da live. A bolsa de valores, ela negocia praticamente tudo. Lembra que eu falei que ela é a bolsa, balcão? Então, ela negocia renda variável, ações, ouro, dólar, índice, juros futuro, commodities, e ela negocia também a sua querida renda fixa, certo, gente? Ela é responsável por intermediar as negociações, por liquidar, por fazer custódia. Você paga por isso, não reclama. Não reclama de pagar taxa.
Se você está no mercado financeiro é porque você tem dinheiro. E se você tem dinheiro e aplicou no mercado financeiro, você sabe onde você está pisando. Você sabe que ali é bom. Se não fosse bom, não tinha tanta gente falando que é bom. E nem eu estando aqui falando para vocês sem parar para investir. Se fosse ruim, eu também não entrava. Afinal de contas, né? Então, parem de achar que pagar taxa é ruim. Pagar taxa remunera quem está trabalhando. Tem os sacanas, tem os fundos de investimento, filha da mãe, que só te arranca dinheiro e não te entrega nada. Tem empresa ruim que só te arranca dinheiro e não te entrega nada. Tem profissional péssimo que só te enrola, te vende porcaria. Tem. Saiba escolher. Saiba conversar, não fique bitolado, faça um curso, leia, discuta, pega lá um vídeo da Nath Arcuri, pega o meu curso aqui, pega as minhas lives, converse, discuta com seu assessor, se intere, mas não reclama de taxa. A taxa ela existe porque alguém tem que ser remunerado. Tá bom, gente? Lembrem que tem pessoas trabalhando por trás e não é só filha da putagem que existe, não, tá? É a mesma coisa da história lá, não quero pagar imposto de renda. Uma merda, eu também acho. Pagar imposto de renda é uma porcaria. Mas se você está pagando imposto de renda por causa do mercado financeiro, é sinal de que você lucrou. E você não fez nada. Você simplesmente aplicou o seu dinheiro e ganhou dinheiro. E você vai pagar imposto de renda por algo, ok, mas você não trabalhou, você simplesmente ganhou. Então, analisem essas questões aí, por favor. O que mais aqui, gente? Renda variável. Como comprar ações? Essa é a minha última pergunta, né? Como comprar ações? É uma pergunta um pouco mais técnica, mas em linhas gerais, você tem que ter uma conta aberta na sua corretora, tem que estar um pouco familiarizado com o home broker. O home broker é um pedaço do sistema dentro da tua corretora, dentro do aplicativo ou do site. Então, lá é como se fosse uma tábua. Sabe aquelas tábuas que os antigos escreviam assim, isso aqui custa tal, de um lado, fulano que comprou, de outro lado, enfim. É a mesma coisa, você todo dia tem os negociantes, os investidores, dizendo assim, ó, eu tenho uma ação na Petrobras que eu paguei 24, mas eu tô ferrado, eu vou te vender por 20. Aí tem o outro lado, na outra ponta, que fala assim, pô, o cara tá vendendo a 20, eu vou querer comprar, né? Mas ele dá uma rateada, eu te ofereço só R$19,50. Aí a pessoa do lado de cá, enfim, leilão, é um leilão. Então, o home broker é justamente esse momento em que você está vendendo e o outro lado está comprando, vendendo e comprando o tempo inteiro, rapidamente, em questão de segundos. Então, a mesma coisa ali quando você entra no seu aplicativo, não importa a corretora, ela vai ter o home broker dela, você vai lá, vai negociar automaticamente ali, quero comprar tantas ações, e aí você bota o seu preço, você olha lá, a última negociação foi tanto, eu vou comprar então essa aqui. Aí tu vai lá, oferece, ordem executada, é assim que você compra. Tem o códigozinho lá da ação, tem o códigozinho lá do fundo imobiliário, você vai colocar lá o número do código da ação, a quantidade que você quer, o preço que você vai dar e pronto. Mesma coisa na venda. Lembre-se do imposto de renda, lembre-se de ficar atento a essas informações. Gente, desculpem o erro técnico aí, que novamente tivemos um problema aí com a queda aqui de internet, para variar não, que isso está errado. Mas, assim, a mensagem que eu deixo é muito obrigada por vocês terem assistido essa live, já estamos na finaleira. Obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar, estou sempre aqui online. Esse assunto aqui ele é vastíssimo, dá para a gente ficar horas aqui falando. E saiba algumas coisas importantes, que são essas que eu falei. Ainda ficaram algumas perguntas aqui, mas eu não quero me estender. Semana que vem, teremos aí uma live falando sobre o trecho do filme O Mundo Depois de Nós. Nós vamos falar sobre a curva, que entra muito nessa questão de cenários.
de que o mundo já está todo desenhado. Chore ou esperneie, tudo que está acontecendo já está muito bem desenhado. Tá bom, gente? Uma excelente semana para vocês. Estamos aí chegando no Natal. Eu estou aqui já desde junho que eu comecei esse trabalho, esse projeto para a instrução dos servidores públicos. Então, já estamos aí há mais de 6 meses conversando e eu tenho evoluído junto com vocês, noto